Nesta segunda-feira, os 8 réus do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado de 2022 foram interrogados. O segundo a depor foi Alexandre Ramagem. Ramagem falou sobre os blocos de notas apreendidos, onde registrava suas atribuições como diretor-geral da ABIN. Segundo ele, os documentos tratam de sua atuação institucional e parlamentar, e não há neles qualquer trabalho relacionado ao processo eleitoral ou às urnas. Alexandre de Moraes questionou Ramagem sobre seus textos descredibilizando as urnas após as eleições. Presidente TSE informa.docx. A criação ocorreu em 10 de julho de 2021, às 14 horas e 18 minutos, e a última modificação foi em 27 de julho de 2021, às 8 horas e 22 minutos, pelo usuário, entre aspas, a Ramagem, com R só, @yahoo.com, que apresenta diversas informações, criando toda uma narrativa para desacreditar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Foi o senhor que criou esse arquivo? Sim, a Ramagem é meu login, um e-mail é um login, não que tenha passado, enviado esse documento pelo e-mail. É muito boa a alusão à data, a data de 10 de julho de 2021 a 27 de julho de 2021. Tudo que eu coloquei, esses são documentos pessoais, são documentos privados, não houve difusão qualquer, encaminhamento qualquer desse documento, era algo privado, com opiniões privadas. Ele também mencionou 2 publicações feitas na Rede X, antigo Twitter, que, segundo afirmou, não representam sua real convicção, embora tenham sido postadas por ele mesmo. Relembrou que suas declarações feitas em 2021, antes das eleições presidenciais, defendiam a contagem pública dos votos, alegando que se tratava de um debate legítimo a ser provocado, mas insistiu que se tratava apenas de uma reflexão pessoal, sem provas de que tenha formalizado ou enviado qualquer documento a respeito. Apesar disso, Ramagem admitiu que, embora considerasse o conteúdo das anotações particular, encaminhou os textos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado como líder da trama golpista. Mencionando o Bom Dia Presidente, Alexandre de Moraes indicou as publicidades que a ABIN fazia de acordo com os interesses de Bolsonaro e questionou Ramagem se havia alguma ligação entre a ABIN e a deslegitimação das urnas eletrônicas. Esse arquivo, esse trecho que eu li, o senhor enviou ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, o que é bom para colocar para o senhor que, de todos esses arquivos são 2, e notas 1, de tudo, dos meus alfarrábios, dos meus dispositivos, a Polícia Federal, que com certeza ela verificou todas essas minhas escritas, se houve um encaminhamento ou não, a Polícia Federal, no meu interrogatório, me apresentou uma mensagem de encaminhamento ao presidente da República. E eu confirmei, olha, esse é o meu telefone, esse era o telefone à época da presidência da República. Então aqui, senhor ministro, senhor procurador e demais, eu venho trazer para os senhores uma questão que eu acredito que, aparentemente, a Polícia Federal induziu a erro a PGR e esse órgão, essa primeira turma do STF. O senhor não encaminhou, então? Não, eu encaminhei, só vou explicar aqui. Alexandre Ramagem negou, embora tenha participado das análises nas lives de Bolsonaro. São anotações privadas minhas. Não quer dizer que como eu coloquei aí, que eu transmiti totalidade, parcialidade ou alguma dessas, porque o documento é extenso, com várias anotações. Só foram pinceladas 5 de 2 dessas questões. A ABIN fez trabalhos verificando o que tinha conhecimento, que pela denúncia, pelo recebimento da denúncia, é o que inaugura a execução. A primeira live, a base da live é o presidente Bolsonaro trazendo as informações de um coronel do EB, do Exército Brasileiro, analisando resultados de votação. Era uma questão muito mais estatística do que da urna. Não houve qualquer trabalho da ABIN. Alexandre de Moraes também o questionou sobre as cartas que Ramagem escrevia para Bolsonaro durante o planejamento do golpe e se havia algum tipo de apoio de sua parte. Nesse arquivo Bom Dia Presidente, esse é o arquivo presidente.docx.
que diz o seguinte, e eu vou ler na íntegra. Bom dia, presidente. O senhor, mais que ninguém, conhece o sistema e sabe que não houve apenas quebra de paradigma na sua eleição, mas ruptura com o esquema dos poderes e com a hegemonia da imprensa em impor o que pensar e em quem votar. Parece ser o momento do golpe para retorno da política anterior. Nenhuma crise conseguiu enfraquecer sua base e não aparenta haver políticos à altura de vencê-lo em 2022. Portanto, parece que a batalha maior será agora, requerendo atitude belicosa como estratégia. Há armadilhas sendo colocadas. O inquérito do Celso de Mello possui relação com o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, ambos com o intuito de fundamentarem o golpe no TSE. Sendo assim, primeiro é necessário que a PGR arquive o inquérito do Celso de Mello, para expor todas as nulidades do procedimento do Alexandre de Moraes. Nesse segundo momento, o senhor terá total legitimidade de contestar decisões monocráticas do STF, além de passar a expor todas as arbitrariedades dos ministros do STF, a começar pelas perseguições de Celso de Mello e Alexandre de Moraes. Mas, para isso, necessário ter uma AGU mais estratégica e combativa, diferente da subserviência apresentada nos últimos atos. Esse documento o senhor também não enviou para o presidente da República. O senhor escrevia uma carta para o presidente e não enviava. É isso? Eu escrevia textos privados que me concatenavam a ideia para, se possível, em algum momento, ter algum debate. Então o senhor não enviou isso ao presidente? Esse aqui eu não me recordo de ter enviado essa questão para o presidente. Após ser questionado, Alexandre Ramagem afirmou que era contra as atitudes golpistas de Bolsonaro e incentivou que levasse o que considerava errado ou ilegal para os órgãos responsáveis. Já que se reclama de que há decisões do Supremo Tribunal Federal que são contrárias à lei ou que dá um prazo exíguo para cumprimento, que se recorra ao órgão de Estado, ao órgão técnico, jurídico e judicial, que tenha capacidade postulatória para se arguir, eu coloco arguir. Arguir é alegar, argumentar, como órgão técnico para haver uma contestação. É diferente de manifestações contrárias, se utilize das Forças Armadas, se utilize do MJ, da Força Policial, não. Eu estava a todo momento dentro da possibilidade de, se estão havendo decisões que se entende manifestamente ilegal, que se procure a AGU para um parecer técnico, para se cumprir ou não, mas levando à reconsideração do Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi minha intenção sempre. O senhor não encaminhou nem ao presidente, nem ao PGR, então, nem à AGU. Ficou só para o senhor mesmo. Não, uma questão particular minha, de uma insatisfação que estava acontecendo, para se levar a um órgão de Estado para se verificar e questionar esse tipo de questão. Sempre dentro da institucionalidade. Nunca coloquei para o presidente, descumpra uma ordem judicial. Embora Ramagem afirme não ter o mesmo posicionamento de Bolsonaro, durante o julgamento, Moraes leu grande parte das cartas, escritas no bloco de notas e utilizadas em seu processo, e sua maioria inclui afirmações que alegam ilegalidade nas ações do ministro, com base em inteligências. Moraes questionou se a ABIN criou alguma inteligência de monitoramento do ministro e do presidente. Ramagem negou. Gostaria de perguntar se o senhor utilizava a ABIN para monitorar ministros do STF e TSE. Nós não tínhamos a gerência de sistemas de monitoramento, pelo contrário. Toda essa gerência de monitoramento, a auditoria foi feita por nós, ao contrário. Mas voltando à questão... E essa mensagem o senhor também não enviou para ninguém? Senhor ministro, essa mensagem eu estou tomando conhecimento hoje. Eu acredito que ela nem esteja na denúncia... Está nos autos. Está nos autos. Sim. É a página 10.015 do relatório da polícia. Na verdade, do seu interrogatório na Polícia Federal. Foi, inclusive, perguntado qual seria a atitude belicosa como estratégia,
Quais seriam as ações de inteligência relacionadas e adotadas em relação aos inquéritos sob relatoria do ministro Celso de Mello e Alexandre de Moraes? Como o senhor tomou contato com essas informações que o senhor redigiu? Isso tudo foi perguntado para o senhor e tramita. O senhor também não passou isso para ninguém? Não, eu sei que não está na denúncia, eu não me lembro de ter escrito, ou de certo que não fiz monitoramento de autoridades alguma. E eu repito aqui, se o senhor utilizava a ABIN para operações de inteligência e monitoramento, não só de ministros do Supremo, do TSE, mas visando a proteção e resolver problemas particulares do então presidente Jair Bolsonaro e seus filhos e sua família. Negativo, não houve essa questão. Entrando nas questões sobre seus envolvimentos com a família Bolsonaro, Ramagem falou sobre seu pedido de ajuda à assessora de Eduardo. Continuando nessa questão, não do First Mile, mas do que foi apreendido em posse do senhor, e continuando a questão que eu fiz, a BIM, não necessariamente pelo First Mile, mas se a BIM era utilizada para operações de inteligência, monitoramento de autoridades e auxílio do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou dele pessoalmente, ou de seus familiares, há um documento que foi apreendido com o senhor chamado Levantamento-Ataques do MPF-1 DocX. O documento foi a última vez que foi atualizado, dia 29/4/2021, e faz um levantamento dos principais procuradores, nos termos do documento, que atuam contra o governo, principalmente procuradores da República que atuavam na área ambiental e responsáveis por operações de combate ao garimpo e áreas de proteção ao meio ambiente na região norte. O senhor se recorda desse documento? Eu tomei ciência desse documento no interrogatório. O senhor não se recorda dele? Não me recordo. Isso deve ser mais um documento que foi passado, não foi colocado para frente, diligência alguma, produzido por alguma pessoa que chegou ao meu conhecimento, mas não houve diligência, nenhum trabalho sobre isso. E eu acredito que não está na denúncia esse documento. Também há... Daqui, desse... Também há um outro documento em que há uma lista de inquéritos policiais federais da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro, em que constam os investigados. O senhor fez uma lista de vários investigados que constam investigado a partir dos recursos públicos envolvidos em investigações, diversas informações de beneficiários de partidos, de políticos investigados. O senhor se recorda disso também, não? Pela investigação também, apenas quando me apresentaram, mas não me recordo quem me enviou, do que se tratava, e não foi tomada nenhuma diligência. O senhor não passou essas informações ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, de maneira nenhuma. Na investigação, foi apreendida uma conversa em que o senhor teria sido procurado pela assessora do vereador Carlos Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro, pela assessora Luciana Almeida, porque estaria precisando muito de uma ajuda relacionada ao andamento de inquéritos que envolveriam o presidente da República e seus 3 filhos. O senhor se recorda disso? Também não. Senhor ministro, isso não está na denúncia, não está no relatório da PF desse procedimento, mas eu não vou me furtar de responder. O senhor tem direito ao silêncio, eu quero dizer. Não, eu tenho certeza disso, mas eu não vou me furtar, porque eu conheço. É sempre bom recordar. E é bom explicar essa questão. Fica muito claro nesse WhatsApp que a data, uma assessora do Carlos Bolsonaro, que eu só a conheci durante a minha campanha, que eu visitei o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, eu conheci os assessores dele, eu já estava fora da BIM, estava de licença, não estava nas minhas atividades na Polícia Federal e não estava nas minhas atividades da BIM, estava em campanha. Fica muito claro nesse print, né, que ela me conheceu
nesse período eleitoral, porque ela se apresenta a mim, e depois do período eleitoral, ela me dá os parabéns, me congratula pela eleição, ou seja, já tinha passado o pleito eleitoral, que eu consegui me eleger deputado federal, e ela envia uma mensagem, né, perguntando sobre procedimentos da Polícia Federal. Não há resposta minha. Eu me lembro se eu não vi ou não respondi. Eu acredito que a pessoa ali não devia estar querendo ajudar, não sabe que não há acesso, e eu não respondi, não perquiri, não consultei, não pedi para ninguém consultar, não foi feito nada. Apenas uma pessoa que mandou uma mensagem desavisada, porque eu não tenho acesso, estava fora da polícia, e não pedi a ninguém. Após as negações de envolvimentos da ABIN nas fraudes e na tentativa de golpe, com justificativas de não me recordo e não tenho conhecimento, Fugso perguntou: essas ações ocorriam sem a participação da gerência? Vou dar um contexto de como Marcelo Boermevert chegou na ABIN, o trabalho dele, para mostrar o que eu descobri apenas com a investigação numa parte privada dele. A ABIN, ela possui mais milhares de servidores, entre oficiais de inteligência, agentes e outros cedidos. Quando eu fui a diretor-geral de ABIN, eu levei cerca de 10 policiais federais. Para ter a segurança de quem eu conheço, botei alguns locais estratégicos. São policiais, que são a grande maioria classe especial, da carreira, com especialização. Marcelo Boermevert é um desses. Ele era da diretoria de inteligência policial por anos, era lotado em Minas, mas trabalhava no Brasil inteiro com análise, inclusive de grandes operações. Marcelo Boermevert, ele foi ser coordenador geral de credenciamento e segurança corporativa. O trabalho principal ali deles em sistemas de convênio da CGU, alguns de convênio com a MJ, o Infoseg, fazer um trabalho que é exigido pela Casa Civil. A Casa Civil tem um decreto presidencial que toda a contratação acima de um DS3, FPE 3 hoje, passa pela análise da ABIN e da CGU. Então, a coordenação geral do Boermevert, Marcelo Boermevert, que tem 2 coordenações abaixo, 30 servidores, tem essa grande atribuição e servir a ABIN também. Eles faziam ali cerca de 11 mil análises no SINC do Executivo Federal durante o ano. E eu digo que ele trabalhava com excelência, ele fazia a função com excelência. Não é apenas uma questão opinativa minha. Eu digo, eu comprovo, demonstro para todos vocês. Quando eu saí da ABIN, eu deixei a ABIN em março de 2022. Eu deixei o alto escalão, deixei a administração pública e fui me dedicar ao pleito eleitoral em março de 2022. Quando eu saí, houve um acordo de todos os policiais que estavam ali trabalhando fossem começar a ser devolvidos. Alguns demoraram mais do que os outros, por causa da questão de transição. Marcelo Boermevert foi o único que se manteve na administração pública federal. Ele foi chamado pela Casa Civil para trabalhar, acredito que no mesmo DAS, é um DS4 alto, que dá auxílio moradia, pela eficiência dele no trabalho rotineiro. E mais, acabou o governo Bolsonaro, quando há mudanças, várias mudanças de funções e nomeações, Marcelo Boermevert continuou na Casa Civil no governo Lula. Ele só foi exonerado quando as investigações apareceram o nome dele 1 ano depois. Isso demonstra faticamente que ele é um trabalhador dentro da formalidade e atribuições dele. Agora, ministro, eu verifiquei pelos autos várias conversas dele por WhatsApp. E essa conversa dele por WhatsApp, eu não tenho como ter conhecimento ou controle do que ele faz numa conversa privada de WhatsApp com um colega ou com um amigo ou com quem quer que seja. Então, eu acredito que será a sua pergunta de adentrar. Esse diálogo deles com o Giancarlo já demonstra tudo o que aconteceu sobre essa questão do positivo, que não tem vinculação a mim, ali com um documento que só tem quadro societário. É uma conversa que envolve o ministro Luiz Fux,
um assessor do ministro Barroso. O procurador-geral leu a carta de Ramagem a Bolsonaro, que deixou claro um planejamento contra o STF e que estava disposto a fazer qualquer coisa pelo ex-presidente. Ramagem alegou não saber dizer se falou exatamente isso ao presidente. Relator, no mesmo documento PR-presidente consta a seguinte passagem. Qualquer indicativo de harmonia vindo deles, a referência é ao Supremo Tribunal Federal, será sempre falsa ou condicionada. Tem que concentrar em enfrentamento velado e planejado contra eles. E aí vem a frase. Estou à disposição para qualquer ajuda. Novamente, a minha pergunta é se esse colocar à disposição do presidente da República foi apenas para arquivo pessoal, foi apenas para organizar as próprias ideias. Sim, a maneira, eu faço em primeira pessoa, de uma maneira de escrita rápida do que eu estou pensando. Isso não quer dizer que eu fui ao presidente e nessas palavras eu passei essa informação. Eu não tenho como dizer essa informação, eu passei o que eu escrevi. Com toda certeza, não foi exatamente o que eu escrevi ou eu não passei nada, não tem como dizer. Como eu falei, são 2 arquivos DocX, que não tem formatação, não tem destinatário, não saiu do meu computador. Quando eu estava no computador, era o DocX, no celular é esse Notas, aqui é do Notas. São anotações em forma realmente de conversas, mas que não quer dizer que eu falei exatamente aquilo com o presidente ou se falei algo daquele assunto com o presidente. Ainda que Ramagem relutasse que seus textos eram ideias privadas, existem inúmeras provas de que todas suas mensagens eram compartilhadas e havia participação na trama golpista. Questionado sobre General Heleno, Ramagem afirmou: é um grande amigo, tinha insatisfações com o STF, mas nós não combinamos nenhuma execução. O ex-ministro Augusto Heleno tinha documentos em que essas ideias privadas do senhor Ramagem estavam reproduzidas nesse mesmo documento. A minha pergunta é se ele dividia essas ideias ou se houve um compartilhamento dessas ideias com o general Augusto Heleno. Por favor. Oi? Isso aqui eu vi como a Polícia Federal e veio para a denúncia, demonstrando um alinhamento de minha parte com o general Heleno. É lógico que nós trabalhávamos juntos, a confiança e a credibilidade cresceu entre nós. Hoje eu posso dizer é um grande amigo e a admiração que eu tenho. E essa é uma questão sobre a AGU, porque eu vi nas anotações que estão aqui no relatório, na denúncia do general Heleno, que ele demonstra aqui uma questão de acesso à AGU. Mas nós não combinamos, como eu coloquei, havia uma insatisfação com decisões do STF. A minha solução era a AGU, pela questão técnica. Parece que o general Heleno também, mas por outra via, pelo MJ, ele coloca aqui. A forma de execução diferente da minha, eu acredito que seja pelo descontentamento. Essa ideia deveria estar circulando de usar um órgão institucional da AGU e nada mais além disso. Dentre todas as anotações do general Heleno, o que a gente vê são muito mais lembretes e ideias também, que eu não participei de nenhuma. Não tem as datas, que são anotações numa agenda. Dentre elas foi ressaltado aqui diversos pontos: processo eleitoral, legislativo e judiciário. Ramagem é um tópico, é algo que ele tinha que falar comigo. Tinha combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Amazônia e no Nordeste. Dentre esses tópicos, eu não estou aqui com procuração para falar do general Heleno, estou fazendo uma análise do que eu vi. Dentre esses tópicos que estão aqui, da indicação do general Heleno, os tópicos inicial, tópico 2, da anotação do general Heleno: jogar dentro das 4 linhas. Jogar dentro das 4 linhas está atinente à lei, à legalidade. Eu tenho certeza que ele sempre pensou, aí a especulação minha, dessa forma. Eu tenho uma última pergunta, senhor ministro relator. Se o senhor Ramagem, depois de ter organizado as ideias nesses documentos, se de alguma forma, em algum momento, ele se lembra de ter partilhado o conteúdo desses documentos
com o presidente da República ou com algum outro integrante do governo? Eu vou retornar ao que está muito claro aqui. São dois apenas DOC-X. Um deles criação e o último acesso dele em março de 2021, ou seja, não há uma vinculação aqui, no meu entender, com o que está sendo apurado. E o outro, de 10/7 de 2021 a 27/7 de 2021. Sempre no contexto da votação da Câmara. Como eu coloquei para os senhores, eu não falei mais de urna eletrônica depois da votação da Câmara. Não tem, o meu computador foi até o meu trabalho como deputado federal, não tem nenhuma anotação nesse sentido. Aqui era uma vontade política de se ganhar aquela votação, foi respeitada essa vontade política. Então, aqui só há vínculo com esse período. Todo esse período de julho de 2021, apenas, nada posteriormente. E todas as outras anotações, como eu esclareci aqui, dentro da legalidade, opiniões de um documento, DOC-X, e de um notas, que não tem o encaminhamento. Por quê? Porque eu escrevi em primeira pessoa para levar. Isso não quer dizer que eu passei, que eu conversei, e na integralidade, na totalidade, parcial ou da maneira como estava escrito ali. Realmente eu escrevo numa forma de diálogo. Tanto é assim que eu demonstrei para os senhores que a Polícia Federal pegou uma mensagem minha. Você pegou uma mensagem minha desse aqui, é porque eles vasculharam todas as outras mensagens, no meu entender. E essa única mensagem é o vídeo que eu passei para o presidente da República. Passei o vídeo, escrevi exatamente o que o advogado dos peritos colocou, da ipsis literis, numa audiência aqui no Supremo Tribunal Federal. O julgamento finalizou por volta das 20 horas e Alexandre Ramagem foi o segundo dos 8 que serão ouvidos essa semana, incluindo o líder, o ex-presidente Jair Bolsonaro.